um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Chegamos! Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje você vai se emocionar com o testemunho do Fábio de Campinas. Apaixonado por corrida, ele enfrentou crises graves de ansiedade durante a pandemia, mas encontrou no aplicativo da Rádio Novo Tempo o seu companheiro de treinos e aquele ponto de virada para a restauração mental e espiritual. Hoje você também vai conferir uma reportagem muito especial sobre a Novo Tempo. A Novo Tempo que vai acompanhando o ritmo vibrante do norte do Paraná. Oi, 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 Paraná! Veja como as nossas transmissões em Londrina e Maringá levam esperança diariamente a milhares de lares, graças, claro, à generosidade dos nossos Anjos da Esperança. E tem festa no ar. Você gosta de festa? Essa semana celebramos os 16 anos do programa Vida e Saúde, apresentado pela minha colega Teru Gouveia. Um beijo para você, Teru. Uma trajetória marcante que leva dicas de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui nessa telinha, na TV Novo Tempo. Hoje você também fica sabendo todos os detalhes de como você pode participar do nosso mês de doação, querido Anjo da Esperança. Além disso, teremos o nosso momento de oração. Então aproveite agora mesmo para enviar o seu pedido para o nosso WhatsApp no número 12981760057. Está aparecendo na sua telinha. Fica com a gente, é aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Oi, 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 gente! Tudo bem, família Anjos da Esperança? Que alegria aqui estarmos juntos com você. Eu estou muito feliz em poder participar desse programa aqui na TV Novo Tempo. Para quem ainda não me conhece pessoalmente, eu sou a locutora Rose Andrade, sou locutora da Rádio Novo Tempo e pode ser que você já tenha ouvido essa minha voz em algum momento aí do seu dia, pelas ondas do rádio. Quem sabe numa semana especial, numa semana de alegria, numa semana mais conturbada. Eu agradeço essa oportunidade, eu recebi o convite do Projeto Anjos da Esperança para a gente poder conversar e eu estou aqui frente a frente com você. Gente, estou acostumada com rádio, tá? Não com a telinha. E eu estou feliz por essa oportunidade. E eu estou aqui, aceitei estar aqui por um motivo nobre. A gente tem um marco histórico para comemorar juntos. A nossa querida Rádio Novo Tempo está completando 37 anos de história. E são 37 anos de história espalhando música, paz, a palavra de Deus por todos os cantinhos. E por isso que eu quero chamar agora um testemunho para celebrar esses 37 anos da nossa Rádio Novo Tempo. E nada melhor, quero conversar com o pessoal agora aqui através dessa câmera, nada melhor do que ver o impacto da missão da Rádio Novo Tempo na vida real. História de gente como a gente. Você vai acompanhar a história do Fábio, que a história dele tem tudo a ver com o aplicativo e com a Rádio Novo Tempo. Ele mora em Campinas, em São Paulo. Vamos conhecer o Fábio? Ele sempre foi apaixonado por corrida, mas com o isolamento na pandemia, aconteceu com ele o que aconteceu com muita gente. Ele viu a saúde mental, gente, desmoronar, meu amigo, por conta da ansiedade generalizada. Quando parecia não haver saída, a Rádio Novo Tempo se tornou a companheirinha dele diária. E, claro, foi um instrumento de Deus para aquele ponto de virada, para a cura do Fábio. Acompanhe agora esse testemunho emocionante e veja como a nossa rádio continua assim transformando vidas. Eu
posso dizer que a corrida, juntamente com Deus, é minha cura. Meu nome é Fábio Fraga, sou de Campinas, tenho 54 anos e corro desde 2012. E a corrida para mim é meu tudo, né? É onde eu me inspiro, é onde eu ponho as minhas expectativas, os meus problemas também emocionais. Eu sempre fui uma pessoa atlética, dedicado ao esporte, né? E na fase adulta, logicamente, a gente levou mais a sério, né? E hoje a gente participa de maratona, meia maratona, corridas de diversos quilômetros. Antes da pandemia, a gente tinha grupos de corrida, a gente tinha concentrações de pessoas, que a gente fazia corrida, treinava. Aí quando chegou o lockdown, a pandemia, aí as coisas começaram a ficar complicadas. Por mais que a minha família, minha mãe, minha esposa me ajudasse, parece que alguma coisa estava faltando em mim, entendeu? Porque de um dia para outro foi tudo retirado. Eu não poderia mais fazer o que eu fazia antes, né, com um grupo de pessoas. Na época eu adquiri um transtorno, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e que me causou muito dano mentalmente, entendeu? E ela estava caminhando com um passo, se eu não ligasse a luz vermelha ali, talvez eu iria para uma depressão. Eu não conseguia ficar dentro da minha casa, parece que até minha respiração eu desaprendi a respirar. Era uma coisa sufocante, que eu não conseguia, sabe, ficar bem, né, aqui em casa. Então era uma coisa, parece que estava me consumindo aquilo, né, me consumindo. E eu nunca tive esse problema, né, sempre fui uma pessoa totalmente ativa e aquilo lá foi corroendo em mim. Meu primeiro contato com a Rádio Novo Tempo eu já conhecia a rádio, conhecia a TV, e eu comecei a escutar, assim, pegar meu celular, pôr na estação lá da Rádio Novo Tempo e comecei a ouvir as reportagens, os testemunhos, os locutores, as pessoas falando. E assim, toda vez que eu ligava a rádio, quando eu saía para minhas caminhadas, aí, querendo uma resposta, por que está acontecendo comigo isso, as pessoas ali na rádio parece que sabiam do meu problema sem saber. Era uma coisa automática, sempre as reportagens, o jornalismo era sobre ansiedade, era sobre depressão, e aquilo ali foi me deixando bem. Correr com a Rádio Novo Tempo, nossa, não dá para explicar, assim, sabe? Porque assim, apesar que eu corria sozinho, mas eu não estava sozinho. Eu estava ali com os louvores, com as músicas, entendeu? É uma coisa... surreal, é muito bom. Você tá sozinho e não tá sozinho ao mesmo tempo. Parece que alguém tá falando do seu ouvido, te inspirando, né? E às vezes até me inspirava a correr mais rápido. Incrível, mas foi muito bom. Foi uma sintonia, foi uma liga, foi uma junção que tinha que ser assim. Eu acho que Deus colocou a rádio no meu caminho para fazer parte do meu processo de cura, com certeza. Deus acima de todas as coisas, né? A gente tem que ter a fé, senão a gente não consegue nada, né? O tratamento, a gente tem que buscar a ciência, buscar os médicos, entendeu? Existem medicamentos. Então eu tinha uma série de coisas tabus. E eu era totalmente contra isso. Pô, ansiedade, essas coisas não existem. Isso aí é só você orar, ajoelhar e curar. Não é assim. Não é assim, precisa da ciência, precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo. E eu fui atrás. Eu ainda estou em processo medicamentoso, com meu desmame, entendeu? Para ansiedade, primeiramente. Mas realmente a minha cabeça hoje é outra. Hoje eu sei lidar mais com a ansiedade, eu entendo mais esse problema que eu tive, entendeu? A minha experiência como prova viva que você pode vencer, juntamente com Deus, juntamente você se apegando a Deus, as coisas que Ele dá, que é a rádio, a TV Novo Tempo, sabe? As coisas, a Bíblia principalmente, e o louvor. O louvor também foi algo fundamental. A Rádio Novo Tempo para a minha vida, ela é a minha inspiração.
Sabe, eu estou emocionada, sabe por quê? Porque eu ouço sempre o Fábio, a voz dele na Rádio Novo Tempo. E agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer você, amigão, pela telinha da Novo Tempo. Gente, assim como a Rádio Novo Tempo foi esse instrumento de salvação, de cura para o nosso amigo Fábio em Campinas, a gente quer que ela alcance cada vez mais lares, ouvintes, corações aflitos por esse Brasil, como estava o coração do nosso amigo Fábio. E neste mês de agosto, nós temos um desafio. Eu digo um desafio e uma oportunidade muito especiais pela frente. Porque agosto é o mês de especial da doação. E os Anjos da Esperança se uniram em uma missão extraordinária. Levar essa mesma voz da esperança para o coração do nosso país, a cidade de Brasília. Por meio da frequência 92.9 FM, a Rádio Novo Tempo quer alcançar mais de 3 milhões de pessoas na capital do Brasil. Conhece? Consegue imaginar a quantidade de pessoas? A gente quer levar estudos bíblicos com conteúdo sobre saúde, sobre educação dos filhos, relacionamento, verdades da palavra de Deus. Esse mesmo conteúdo que faz bem ao seu coração. Mas a Novo Tempo não tem um departamento comercial. E quando a gente diz que não tem departamento comercial, é que durante o intervalo você não vai ouvir a propaganda da loja de roupas, de brinquedo, por exemplo. Tudo que a gente faz só é possível por sua causa, porque pessoas generosas como você acreditam que a pregação do Evangelho não pode parar. Anjo da Esperança, neste mês de agosto, nós precisamos da sua doação extra. Ajude a transformar Brasília na capital da esperança. A gente quer colocar Bíblia na mão de todas as pessoas. Pega seu celular agora. Agora mesmo, não deixa para depois, porque se você for igual a mim, o depois não chega. Faça sua doação através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Esse é o nosso principal contato, meio, melhor dizendo, de contribuição. Você também pode falar com a nossa equipe, mandando uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp, 12 981 76 6630, ou ligando para o telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você sabe que quando a gente diz operadora, é o número do seu chip, não é? A gente continua por aqui para a gente dar sequência e entender a dimensão e o alcance da Rádio Novo Tempo. Nós vamos agora até o norte do Paraná para conhecermos duas emissoras. A Rádio Novo Tempo de Londrina e a Rádio Novo Tempo de Maringá. Aliás, que ano, hein? Que ano de celebração, gente! Eu estou encantada, emocionada. A Rádio Novo Tempo de Maringá completa 30 anos de história. Agora, em outubro. Em Londrina, segunda maior cidade do estado, os moradores acompanham a nossa programação todo dia. Na frequência 105,5 FM, não é, diretor? 105,5 FM. Já em Maringá, cerca de 100 quilômetros de distância, o público sintoniza a rádio em 104,9 FM. Tendo a Novo Tempo como companheira, logo nas primeiras horas da manhã, com reflexões bíblicas, com orações. E toda essa estrutura só existe e continua transformando vidas porque você, Anjo da Esperança, mantém o sinal da esperança no ar através da sua generosidade. Assista agora a essa reportagem especial e veja como a nossa mensagem acompanha o ritmo e abençoa o dia a dia no norte do Paraná. O norte do Paraná é uma das regiões mais desenvolvidas do estado, com forte presença da agroindústria, educação e comércio. No norte do Paraná, a Novo Tempo acompanha o ritmo das grandes cidades. Seja no rádio, na TV ou na internet, os conteúdos inspiradores têm sido uma companhia constante para milhares de pessoas. Em Londrina, segunda maior cidade do Paraná, a Rede Novo Tempo chega até os lares por diferentes meios. Quem mora na região pode sintonizar a Rádio Novo Tempo em 105,5 FM. E cada vez que eu ouço mais, eu vou me aprofundando mais, vou aprendendo mais. Agora que tem a Rádio Novo Tempo aqui em Londrina, tem o WhatsApp, eu sempre estou perturbando o Moura. Todo dia, praticamente todo dia, eu mando mensagem pro Moura e falo: Moura, eu de Cornélio Procópio, Ana Paula de Cornélio Procópio. E aí eu mando mensagem para ele, ele responde, eu peço música. A cerca de 100 quilômetros de distância de Londrina, Maringá também recebe o sinal da esperança. A TV Novo Tempo pode ser sintonizada no canal 39.1 e a rádio em 104,9 FM.
Com uma população de mais de 400 mil habitantes, a cidade é conhecida pelo planejamento urbano e pelas áreas verdes. A Rádio Novo Tempo, aqui em Maringá, é a minha companhia diária. Eu acordo, já vou no meu radinho lá e já sintonizo a frequência. Então, pela manhã, eu tenho o privilégio de ouvir a voz da Cíntia com palavras de esperança, com palavras de conforto. Logo no início do programa, ela tem um momento de reflexão. E ali, a Cíntia, ela abre a Bíblia, lê com a gente e faz uma oração. Ali eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a Cíntia falando, mas também ouço a voz de Jesus. Em meio à rotina agitada das cidades, a Rede Novo Tempo tem oferecido mensagens de fé, esperança e transformação. Tudo isso só é possível graças ao apoio de milhares de doadores espalhados pelo Brasil, os Anjos da Esperança. É graças à generosidade dos Anjos da Esperança que a mensagem de Deus continua alcançando cada canto do norte do Paraná. Se você ainda não faz parte desse projeto, essa é a sua oportunidade de transformar vidas com a sua doação. Que reportagem maravilhosa! Ver a força da Rádio Novo Tempo acompanhando o dia a dia agitado do norte do Paraná e abençoando famílias. Em Londrina, celebrando esses 30 anos de história em Maringá, isso nos mostra a verdadeira dimensão de como a palavra de Deus, querido ouvinte, querido telespectador, alcança as pessoas onde quer que elas estejam. Pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, pode ser ali enquanto se prepara o alimento, nas primeiras horas da manhã com uma oração. A rádio, ela é a companheira de esperança que transforma vidas. Mas para que o sinal da esperança continue forte e chegue a novas cidades, nós dependemos do amor e do compromisso de cada anjo da esperança. E nesse mês de agosto, nosso mês especial de doação, a nossa missão quer dar um passo ainda maior, levar essa mesma voz da esperança, que é transformadora, para Brasília, na frequência 92.9 FM, alcançando mais de 3 milhões de pessoas na capital, no nosso país. Como a Novo Tempo não tem departamento comercial, são as suas doações que mantêm tudo isso maravilhoso no ar. Por isso, faça hoje mesmo a sua doação extraordinária. Agora você precisa pegar o seu celular agora, não deixa para depois, e contribua com o que você puder através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com, que é o nosso principal meio de doação. Mas você também pode mandar uma mensagem no WhatsApp 12 98176 6630, está aparecendo aqui na telinha, ou ligar direto para o 0 operadora 12 2127 3030. Lembrando que operadora é o número do seu chip. Então você vai ligar 0, o número do seu chip, 12 2127 3030. Ajude a Novo Tempo a levar estudos bíblicos, estudos sobre saúde, salvação, relacionamento para milhares de lares com a sua ajuda. E com a sua ajuda, o Evangelho não vai parar. Está na hora do intervalo. Não sai daí não, porque no próximo bloco nós temos muito mais para você. Vamos comemorar juntos o aniversário de um programa que é referência em qualidade de vida na nossa grade. É o Vida e Saúde, que está festejando mais um ano no ar, transformando a rotina de milhares de famílias pela TV Novo Tempo. E além dessa reportagem, você é convidado a participar do nosso tradicional e abençoado Momento de Oração. Quero orar por você, onde você vai colocar os seus pedidos e a sua família diante do trono de Deus. Rapidinho, a gente volta já já. Oi, oi, gente, que bom! Agora o nosso papo continua, nós estamos em celebração e falando em celebração, em coisas boas que a Novo Tempo produz, nós temos mais um motivo gigantesco para comemorar a nossa emissora
traz diariamente uma programação diversificada. Então, a gente está comemorando isso. Uma programação diversificada, repleta de conteúdos que transformam a vida dos telespectadores. E a reportagem que você vai ver agora celebra os 16 anos de história do programa Vida e Saúde, comandado pela querida apresentadora Teru Gouveia, aqui na TV Novo Tempo. São 16 anos levando dicas preciosas, saúde, prevenção e muita qualidade de vida para milhares de lares todos os dias. Acompanhe agora essa matéria especial que relembra momentos marcantes e faz uma homenagem, sim, a essa trajetória de tanto sucesso e dedicação. A Novo Tempo se preocupa em levar a esperança para a sua família de todas as maneiras possíveis, seja na saúde espiritual, mental e física. No quesito da saúde física, o programa Vida e Saúde entra na casa dos nossos telespectadores, levando muita informação, prevenção e incentivo com o cuidado do corpo. Os ensinamentos do programa trouxeram impactos na vida da própria apresentadora Teru Gouveia. Falar de saúde para ela vai além das telas da Novo Tempo. Tátila, eu já tinha alguma coisa quando eu comecei o Vida e Saúde. Meus pais são da área da saúde de maneira informal, então eu sempre gostei, tenho um paladar bem aberto, mas vamos falar, né, que estilo de vida saudável é muito mais do que comer bem e comer saudável. Então, vários outros hábitos precisaram de ajustes. E à medida que eu vou escutando cada especialista aqui ao longo desses 16 anos, é impossível não trazer muito do que eles trazem aqui para o Vida e Saúde para a minha vida. Então, sim, atividade física, por exemplo, está diariamente na minha rotina, porque eu entendi que ela é tão essencial quanto escovar os dentes. De segunda a sexta, o programa vai ao ar com novidades às 4 da tarde. Ao longo de 16 anos, o Vida e Saúde tem transformado o hábito de milhares de pessoas. São quase 2 décadas mostrando que o cuidado com a saúde começa nos pequenos detalhes. Eu acho que a maior conquista é sempre quando a pessoa entende que o cuidado da saúde é, na verdade, um reflexo ou uma resposta ao cuidado que Deus tem para conosco. Então, quando eu me cuido, na verdade, eu estou refletindo aquilo que Ele entregou por mim. Ele deu o seu bem mais precioso, Cristo Jesus. Quando eu me cuido, eu estou procurando honrá-lo e glorificá-lo com as minhas escolhas. Além de dicas de saúde, o programa também traz receitas saudáveis que só pela cara, são de dar água na boca. A chefe de cozinha Arlete Júlio é a responsável por tanta criatividade na cozinha. Menina, não é fácil, viu? É só Deus mesmo na causa, porque você tem que pesquisar, tem que estar de acordo com o tema que vai ser abordado pelo especialista, né? Então, assim, é desafiador. 16 anos de história. Quantas coisas já mudaram ao longo dos anos. Mas o Vida e Saúde só ganha espaço no coração do telespectador, que inclusive também ajuda na produção do programa. O diretor do Vida e Saúde, Danilo Rosa, nos conta que os telespectadores mandam sugestões ou dúvidas de determinados assuntos. A gente sempre faz uma curadoria no calendário de saúde, né, aqui no Brasil, e a gente levanta pautas que tenham relação com o estilo de vida saudável, com prevenção, com tratamento, e que o nosso público está interessado. Então a gente recebe algumas demandas, né, algumas dúvidas do telespectador, e a gente trabalha para que essas pautas a gente consiga respondê-las aqui com os nossos especialistas. Além da TV, o Vida e Saúde também está presente na Rádio Novo Tempo, potencializando o cuidado que a Novo Tempo tem em proporcionar saúde e bem-estar. Querido Anjo da Esperança, é pela sua contribuição que a Novo Tempo consegue falar de esperança e levar qualidade de vida através do Vida e Saúde, seja na TV ou na rádio. Por falar em rádio, neste mês de agosto é mês de doação do Anjos da Esperança. Queremos fazer mais, levar ainda mais esperança para a capital federal. Contamos com a sua ajuda extra para imprimir e enviar revistas Esperança para os ouvintes da Rádio Novo Tempo de Brasília. Envie uma doação extra de qualquer valor para o nosso Pix, anjos@novotempo.com. Se for sua primeira doação, envie o comprovante para o nosso WhatsApp, DDD 12 98176 6630. Nos ajude a transformar Brasília na capital da esperança. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Você percebeu quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? 16 anos do Vida e Saúde, da Teru, coisa boa demais. 37 anos da Rádio Novo Tempo, nosso coração não se aguenta.
Estamos felizes porque você nos ajuda a comemorar essas bênçãos. E agora, para acalmar o coração, para a gente colocar todas as nossas intenções, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, a nossa vida, a nossa família diante do trono de Deus, você vai acompanhar conosco a nossa vinheta do nosso momento de oração. Muito bem, é hora do nosso momento de oração. Vem comigo, vem acompanhar, é aquele momento em que a gente descansa nossos pensamentos na presença do Senhor, no colo do Senhor. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração, a produção passou para a gente, chegaram esses pedidos, essas solicitações, esses clamores, e nós vamos compartilhar alguns deles com você. Arlete Garcia diz, peço oração pela minha saúde, tive AVC, estou tendo dificuldades para andar, por favor, orem por mim. É um momento desafiador para você, não é, minha amiga? Nós estamos em oração desde já e toda a nossa audiência também. Giovane, boa noite, peço oração pela minha família, pelo meu filho, Igor, que infelizmente está fora da igreja. E esse é um desafio para os pais, não é? Mais uma? Mais um para a gente encerrar e fazer o nosso momento especial de oração. O Edson, peço oração por toda a minha família, em especial pelo meu filho que começou a faculdade na semana passada, que Deus o proteja e o livre de todo o mal. Nós posso orar aqui com você? Você que está me olhando por essa câmera, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A gente vai orar, falar com Deus e colocar esses pedidos e aqueles que ficaram guardados no nosso coração. Vamos orar agora. Querido Deus, obrigada por esse momento aqui na TV Novo Tempo, em que a gente pode abrir o nosso coração, derramar o nosso coração e colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Abençoa, Senhor, receba no Teu trono de graça essas petições, aquelas que não puderam ser lidas, mas estão aqui no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e que o Espírito Santo viaja por todos os caminhos até nos encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim a gente chega ao final do nosso programa de hoje. Foi uma alegria, um prazer, foi um teste, hein? Estar aqui com você representando a nossa amada Rádio Novo Tempo. Mas não se preocupe, porque amanhã tem mais, eu estarei com você. E você vai conferir tudo aqui no Anjos da Esperança. Tudo de bom para você. Até mais.